Participe do nosso grupo no Facebook, link na descrição do vídeo. E aí pessoal, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Bariátrica Convida. Hoje a gente está aqui com um convidado muito especial, que é o Daniel Struck. Ele é diretor clínico da Psych Builder e é mestrado em Psicologia e Neurociência pela Universidade de Madrid. E hoje eu trouxe ele aqui para a gente bater um papo sobre hipnose clínica. Como vocês sabem, eu estou fazendo hipnoterapia já há algum tempo com ele e isso tem me ajudado bastante. Eu acho que é um assunto bem legal, poucas pessoas conhecem, né? Acho que a gente tem a hipnose essa hipnose de palco, que o pessoal está acostumado a ver, e a hipnose clínica não é isso, né? Não. É completamente diferente. Totalmente. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre esse assunto e vamos começar. Então vamos lá, qual é a diferença maior assim, da hipnose de palco e a hipnose clínica? A hipnose de palco ela é uma hipnose chamada de entretenimento. Ela serve para você fazer alguma apresentação para empresas ou para você fazer o próprio teatro, né, que tem em São Paulo hoje um grupo muito interessante, que eu posso depois até deixar a indicação, onde eles fazem a hipnose justamente para mostrar a parte lúdica, onde você consegue fazer algumas coisas funcionarem sim, algumas coisas que a gente até vê na internet, em outros locais, e a gente às vezes duvida que isso possa acontecer, mas quando a gente está diante de uma apresentação como essa, com muitas pessoas, a gente vê que realmente a hipnose pode acontecer não necessariamente só daquela forma como a gente conhece tradicionalmente, deitado, com relaxamento, para um objetivo clínico, por exemplo. Mas ela também pode acontecer para um objetivo de entretenimento, mas com os olhos abertos, uma outra forma de realização. Gente que alucina, né? Vê coisas. Exatamente. Não são todas as pessoas, e isso é uma progressão do teu estado de hipnose. A alucinação é uma forma que você consegue chegar dentro da hipnose, de ver coisas, imaginar coisas que não estão ali, ou pessoas que não estão ali. É possível, isso acontece, mas não necessariamente acontece de forma instantânea para todo mundo. Existem algumas etapas. Então, quando a gente vê alguma apresentação de alguém fazendo com alguma pessoa alucinação, ela já passou anteriormente por algumas outras etapas. Um relaxamento, isso. Uma coisa assim. Induções mais leves, que a gente chama que são mais de homoação, induções mais tranquilas, induções com exercícios mais focados na homoação, e depois elas progridem para a heteroação, que são alucinações, você sentir gostos que você não tem ali naquele alimento ou naquele líquido, por exemplo, e você conseguir ver pessoas ou ver alguns objetos que não estão ali naquele momento. Sim. Então isso é uma progressão da hipnose, que é muito realizada na hipnose de palco, na hipnose de entretenimento. E a hipnoterapia já tem um outro objetivo. A gente já vai para o tratamento clínico. A gente usa também a hipnose, que é uma ferramenta, dentre várias, que podem ser usadas dentro da clínica, mas a hipnose faz com que a gente consiga alguns resultados muito interessantes justamente por essa questão da concentração e da gente conseguir olhar eventos antigos, eventos da nossa infância, eventos da nossa história, com outro olhar, com uma outra forma de ver, para que aquilo não faça mais impacto na nossa vida. Esse é o objetivo da hipnoterapia, falando de forma bem aberta, bem geral. Qualquer pessoa pode fazer hipnose, assim, terapia com hipnose, depende da idade? Ou tem alguma restrição para a hipnoterapia? Não tem restrição nenhuma de idade, não tem restrição nenhuma se é uma pessoa mais idosa precisando de algum tratamento específico para alguma comorbidade, alguma doença específica, ou se é uma criança que está desenvolvendo alguns sintomas de ansiedade ou até dos transtornos que a gente conhece de aprendizado e tudo mais. Então, a hipnose pode ajudar desde a criança que está em formação. Existe, então, uma técnica toda voltada para a criança, né? É uma linguagem apropriada. A criança ela já tem a facilidade do lúdico, de imaginar, da metáfora, isso ajuda. E também pode ser usado para o idoso, para pessoas mais velhas, que estão desenvolvendo algumas doenças e que, de repente, podem ver os acontecimentos da vida de uma outra forma. Então não tem restrição de idade, serve para todo mundo, em qualquer fase da vida, ela vai ajudar. E na questão, agora voltada para o emagrecimento, assim, dentro da bariátrica, todo mundo sabe que o acompanhamento psicológico ele é muito importante, até porque a bariátrica ela faz uma mudança muito brusca no corpo, mas é só no corpo, né? Então, assim,
Quando a pessoa emagrece, ela fazendo exercício, fazendo dieta, o próprio processo já vai mudando a cabeça dela. Ela já, né, se acostuma a ter uma alimentação melhor, a ter uma rotina de exercício. E com a bariátrica a gente pula isso e vai direto para a parte de emagrecer. No caso da hipnoterapia, após a bariátrica, assim, como é que a gente pode fazer com que isso ajude a manter esse peso baixo? Assim, ressignificar alguns hábitos? Na verdade, a força de vontade é algo que já pela neurociência é provado que ela acaba, ela tem fim. Então a força de vontade por si só, seja para fazer uma dieta ou para fazer um exercício, por mais que a gente tenha muita força de vontade, se for só isso, o meu motivador, ela vai acabar. Uma hora ela esgota. Às vezes mais rápido, às vezes não tanto. Quando a gente faz a hipnoterapia especificamente para a redução de peso corporal ou para quando a gente precisa fazer uma dieta específica ou um exercício específico, a gente vai começar a trabalhar valor, crença, algumas coisas que estão gravadas dentro da gente e que por algum motivo fazem com que a gente não consiga manter essa força de vontade alinhada com os nossos objetivos. Então, quando a gente tem uma situação onde a força de vontade é grande, por exemplo, eu me matriculo na academia, faço um plano semestral, vou o primeiro mês e o segundo eu já não vou, foi a força de vontade que veio por pessoas falando, porque eu me vi no espelho, por qualquer que seja o motivo, a força de vontade apareceu e ela foi embora no segundo mês, quando eu já não consigo mais ir fazer exercício. Então é por isso que a gente trabalha na hipnose, com a hipnose, na hipnoterapia, o que eu tenho gravado dentro de mim que não permite com que eu me condicione a fazer um exercício regular. Mesmo que eu não tenha prazer, mas que eu entenda que é porque eu preciso. É igual a questão de você tá chovendo e aí você vai trabalhar mesmo com chuva, mas se está chovendo você não vai para academia porque... Exatamente. Por que com o trabalho a gente tem essa obrigação e vai com chuva, com sol, tem que ir de qualquer jeito, mas com a academia a gente não consegue dar essa mesma prioridade, né? Exatamente. E às vezes a explicação ela não está na tua esfera consciente. A gente acha que é por isso. Porque choveu. A gente começa a criar justificativas e a força de vontade acaba. Só que quando a gente vai fazer um processo de terapia, a gente pode descobrir que, na verdade, existe alguma coisa lá atrás, como, por exemplo, eu não vou conseguir, ou você não vai conseguir, alguém que te colocou uma limitação, ou alguma coisa que você criou vendo algum assunto, e aquilo te impacta para que você consiga cuidar do teu corpo. Para que você consiga ter uma saúde boa, uma saúde que é necessária, e não só naquela esfera do eu gosto. Porque a hipnose não serve só para criar algo que não existe. A partir de agora, então, eu vou gostar de fazer exercício. Isso não funciona. A questão é, vamos voltar, ver o que pode impactar na tua saúde, tentar resolver isso. Com isso, a força de vontade que você cria ao ver os incentivos do exercício vão bater no teu subconsciente de outra forma. E você consegue fazer esse exercício, mesmo que não tenha tanto prazer, mas porque agora ele faz sentido. Eu cuidar de mim. Aquela mensagem de que você não consegue ou de que você não vai fazer, ela perde a força. Aquela que eu vi lá atrás. E aí eu consigo sim desenvolver uma atividade física porque eu necessito. E aí depois pode sim vir o prazer por fazer essa atividade. É diferente, né? E tem uma coisa muito comum que acontece com quem está engordando ou com quem já é obeso, é aquele efeito bola de neve, né? Que hoje eu não fui para academia. Aí eu não fui para academia, eu fiquei triste, comi um negócio. Aí comi um negócio, engordei. E aí, já engordei, aí não vai para academia de novo, vira essa bola de neve. Então, e existe essa bola de neve reversa, então? Tipo, eu fui para academia, perdi peso, fiquei motivado, vou para academia de novo porque estou motivado. E existe, então, essa bola de neve reversa? Você consegue chegar nesse ponto? Assim? Existe. A gente consegue fazer um trabalho de clarear, de melhorar essa memória que a gente tem do subconsciente de que essa realidade não é tão direta. Eu comi, engordei e acabou. A gente tem esse pensamento às vezes, né? Eu comi, eu ganhei aquela caloria, então tudo que eu fazia, tudo que eu fiz de dieta até agora, todo o exercício agora já não vale mais. A gente tem esse senso crítico muito forte em relação a isso, e que não é verdade. Se a gente for pensar lá no nosso corpo, ele não funciona dessa forma. Isso é um pensamento. É um pensamento que a gente está jogando para dentro da gente e a gente vai acabar agindo conforme esse pensamento.
mas de fato ele não é verdade, ele não é verdadeiro. Sim, existe a matemática, a questão do déficit calórico, né? Você vê atletas que fazem, atletas de alto desempenho, esses caras comem 6.000 calorias por dia e são secos. Por quê? Porque eles queimam 12. Exatamente. Agora, como que eu consigo continuar queimando, mesmo que um dia eu coma bastante, e não perca essa motivação? Aí é que a gente pode trabalhar. Porque aí eu não vou ter aquele fator emocional, aquela voz dizendo, você não consegue mais. É a culpa. Desiste. Né? Isso tem a ver com aquela voz que eu falei lá atrás, que pode estar no teu subconsciente, pode ter sido registrado em algum momento da sua vida, falando para você desistir, que você não consegue, que você não faz esporte, ou que você é gordo, ou que você é qualquer outra coisa que possa vir. A gente tem isso gravado e às vezes a gente não tem consciência, mas em algum momento isso pode estar registrado e é por isso que é importante a gente olhar isso. Porque no momento que você come e você tem que fazer um esporte depois, se você tem isso bem trabalhado, você vai fazer. Pelo contrário, de repente você vai queimar até um pouquinho mais. Hoje eu preciso fazer mais meia hora de algum exercício. E a tua dieta tá salva ali. Você continua depois. Continua no próximo dia e vai embora. O que muda nisso tudo é o que vai vir de voz, o que vai vir daquele teu pensamento para que você pare tudo. Para que não dê certo. Desista. Essa que é a diferença. Porque foi como você falou, o orçamento calórico é fácil da gente entender. Né? Fiz a ingestão, tenho que queimar. Sim. Então, é uma conta e o nosso corpo faz essa conta. Um balanço calórico. Agora, e o que vem de pensamento depois? Que me cobra e que não faz com que eu consiga continuar aquele exercício ou continuar com aquela dieta. Isso é que a gente precisa identificar, nomear e entender o que é. A questão dos eventos que a gente acaba associando de forma inconsciente, né? Aqui no canal o pessoal já conhece a minha história com a minha irmã, a questão da depressão que eu tive. E uma das coisas que a gente conversou durante as nossas sessões foi exatamente que quando a Tati faleceu, eu estava naquela fase super disciplinado, correndo na praia. Eu corri debaixo de chuva na praia, 6 horas da manhã. Uma coisa assim. E do nada a minha irmã faleceu e eu tomei esse impacto, assim. E aí o cérebro ele pode ter associado um evento ao outro, porque, como você falou, ele não funciona... ele funciona de forma abstrata, vamos dizer assim, né? Ele não entende que essa coisa não tem nada a ver com a outra. Ele só junta tudo. Como é que funciona esse processo? Assim? A gente chama esse processo, chamado processo de predição. Tá? Então a predição o nosso cérebro ele fica o tempo inteiro tentando adivinhar o que vai vir depois. O que você vai fazer quando você sair daqui, o que você tem que falar, como que vai ser o seu dia. Nós vivemos o tempo inteiro em estado preditivo. Nosso cérebro tentando adivinhar o que vai vir. E quando a gente tem algum reconhecimento de som, ou de cheiro, ou de imagem, ele ajuda, né, na verdade, ajuda o cérebro a entender e a interpretar esses fatos que vão acontecer. O que pode ter acontecido naquele momento eu estou num momento bom da minha vida, estou fazendo exercício, estou cuidando de mim, e acontece uma perda, uma tragédia na minha vida, no teu emocional. Então ele associa o estar bem, o fazer exercício. Não adianta porque eu vou tomar alguma coisa contra mim, ou contra a vida, ou contra a integridade, que vai me causar dor, vai me causar sofrimento. Nosso corpo e a nossa biologia é muito literal, mas as nossas emoções são muito complexas. Então, quando você fez essa predição lá, você gravou esse looping preditivo lá, no evento da tua irmã, é possível que isso tenha ficado registrado com tanta força que quando você começa a pensar em se cuidar ou a fazer algum exercício, ele já esteja prevendo alguma desgraça, algum sofrimento. Porque foi aquilo que você viveu. E essas emoções são muito fortes, como eu falei. Então, elas vêm com muita força e às vezes você não sabe nem o que é, mas já vem um pensamento de não adianta. Porque vai vir alguma coisa errada, vai vir algum sofrimento, vai vir alguma notícia ruim. Eu estou fazendo um esforço físico, eu estou num momento bom, mas o resultado não é bom. Então pode ser que você faça isso naturalmente. É uma predição, que é algo natural que a gente tem, mas é uma predição que nesse caso está sendo negativa para esse tipo de evento, para fazer o exercício, me cuidar. Qualquer interpretação nesse sentido. Então, é simplesmente um loop preditivo que a gente chama, que fica da predição para a interpretação, para o reconhecimento do fato
e para confirmação do que ele aconteceu. O que a gente tenta fazer é uma correção desse loop, para que ele quebre em algum momento dele e você não tenha mais esse ciclo de pensamento. Mas isso é algo natural nosso, então é alguma coisa que a gente tem que identificar o que é. Eu tenho sim essa forma de pensar e eu preciso atacar ela, né? Eu preciso tentar destruir esse loop para que esse tipo de pensamento não ocorra mais de forma tão automática. É automático. A gente quase não sente isso acontecer. Mas aí vem aquele desânimo, aquele cansaço, não vou fazer, não vale a pena. Qualquer coisa que vier de fora vai ser um motivo para reforçar o não fazer, o não vale a pena. Mas no fundo tem um apelo emocional dizendo, se eu fizer, vai dar algum problema, vai acontecer algum desastre. Isso é uma coisa que a gente nem pensa conscientemente, não é uma coisa que fica lá no fundo, e eu tenho essa questão de suprimir os sentimentos, isso desde a época da Tati, que às vezes quando eu tenho esses momentos de depressão, eu nem sei por que eu tô triste. Então, assim, às vezes a gente acaba procurando coisas para justificar por que eu tô triste, sabe? E nem às vezes nem é. Isso. Então, teve uma época que eu tava, apertado de grana, e aí trabalhando pra caramba, e aí uma mulher veio e bateu no meu carro. Eu falei, caraca, aquilo ali acabou, sabe? Vou gastar um dinheiro, ela bateu no carro e fugiu. E ainda teve isso. Então, assim, eu fiquei com prejuízo no momento em que eu não podia estar, que eu tava já, entendeu? E aí, isso foi um momento que ali eu vi que foi o gatilho para eu entrar numa dessas fases de depressão. E recentemente, agora, né, nesse final de ano, eu tive uns momentos assim também, uma questão de desânimo. Eu fiz o plano semestral na academia, fui um dia. Então, assim, foi o recorde. E, pois é, e assim, eu fico tentando pensar, o que está acontecendo? Por que eu estou assim? Porque a questão não é dinheiro, que eu estou trabalhando, estou conseguindo pagar minhas contas em dia, então, o que é? Eu ganhei peso. O que? Aí eu meio que fico justificando, mas beleza, eu ganhei peso, e aí? E agora por isso que eu ganhei peso, eu não vou para academia, devia ser o contrário. Né? Acho que a dificuldade da maioria das pessoas é realmente sair desse looping, né? Tentar ressignificar as coisas e descobrir qual é o verdadeiro problema. Exato. Foi o que você falou, às vezes a gente procura justificativas, a gente tenta trazer algumas informações, eu não vou por causa disso, eu não faço por causa daquilo, mas na verdade a gente está usando como desculpa. Existe alguma coisa mais interna, mais lá dentro, gravada, registrada em algum momento, que eu preciso resolver. Porque senão a força de vontade de me inscrever na academia fica cada vez menor. Próxima vez que você for fazer, você já fez um dia, né? Você falou que fez 6 meses e fez um dia. Normalmente o que acontece? A pessoa vai diminuindo essa força de vontade e a persistência. Por quê? Porque vem um outro efeito, ao contrário, que é o de não conseguir, que é da insatisfação com si próprio. Eu vou me inscrever de novo e eu não vou conseguir. Então isso vai crescendo. Sim. Isso vai crescendo com o tempo. Então, cada vez mais eu vou desistir, não vou chegar a fazer. Não preciso nem ir, porque eu sei que eu vou desistir. Então isso costuma aumentar. Então a ideia o estímulo é tentar achar as informações que estão registradas comigo. Minha vida é única, complexa, minha criação, mas eu preciso tentar descobrir o que está preso ali, registrado, errado, que faz com que eu não consiga fazer o que eu preciso fazer, seja em qualquer área. Mas aqui a gente está falando especificamente mais sobre dieta e exercício. Sim. Mas é o que mais acontece em clínica, né? Quando eu pego casos específicos, é isso. Existe alguma coisa mais longe, mais profunda, mais antiga registrada nessa pessoa. Bom, acho que por hoje, isso a gente já falou bastante, é um assunto que rende, se deixar a gente vai... Bastante. Mas aí a gente vai ter muitos mais vídeos também, o próximo vídeo vai ser respondendo as perguntas que vocês mandaram nas redes sociais. Se você tiver mais alguma pergunta, deixa aí embaixo nos comentários também. Quem sabe a gente não grava uma parte 2, né? Verdade. Então, deixa aí embaixo nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, até mais.